Horas e 10 minutos da segunda-feira, dia 23 de maio de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Esse final de semana tivemos no curso de pós-graduação da Quantum Bio, aliás eu tenho até uma foto aqui, que eu vou pedir para o Marcelo colocar nosso computador no Twitter, tem algumas fotinhos aqui do nosso curso de pós-graduação desse final de semana, o professor Kunio Inamoto aqui do lado esquerdo, com a sua tabela de mineralogramas, e todos aqui são médicos, nutricionistas, terapeutas, e aqui são a nossa classe aí bastante interessada, e deu pau aqui. Mas voltando, se é que dá para voltar, não voltando aqui então. Nesse curso, no final de semana, tivemos a oportunidade de almoçar com alguns médicos, conversar no café e tal. Estamos falando exatamente sobre a importância de que a saúde hoje está numa grande ebulição. Muitas coisas acontecendo, clorito de sódio para tratamento de autismo, de malária, terapia neural, que trouxemos aqui a doutora Emiko Ushida, que deve voltar em breve. Marcelo, você está me deixando tonto aqui. Qual câmera que eu falo? Essa aqui? Essa daqui? E a doutora Emiko Ushida, que ela vai voltar daqui alguns programas falar sobre terapia neural, tem a saúde quântica, né? Tem os produtos da Quantum Bio, que trabalhamos com biorressonância, com ortobiomolecular, juntando com a acupuntura, que é uma medicina absolutamente tradicional, tem mais de 5.000 anos de existência. Enfim, o Salutes parece que previu tudo isso, né? Essa grande junção do passado, da medicina, da ancestralidade, com as técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida. Eu falava então que nesse encontro, nesses almoços, nesses cafés com os colegas médicos, terapeutas, nutricionistas, dentistas e etc., profissionais da área da saúde, chegávamos a essa conclusão de que a saúde como a qualidade de vida, o que é qualidade de vida? Não é doença, como a própria OMS fala, mas ainda é um conceito muito estrito. A qualidade de vida é saber quem que você é, exercer seus pontos positivos da própria genética, das emoções, dos pensamentos, da cultura, do corpo astral, vamos dizer assim, e transformar as tendências negativas, né, que os hindus chamam de nidanas, né, as tendências negativas que trazemos, todos nós temos, em skandhas, que são tendências positivas, né? Então, se a gente pegar os 7 pecados capitais, a gente passa do pecado capital para o aspecto da skandha, né? Se eu tenho orgulho, eu tenho que exercer a humildade, né? Se eu sou avarento, eu tenho que exercer o altruísmo, né? Abrir a mão, dividir as coisas, né? Se eu tiver determinado tipo de vício, eu tenho que caminhar no sentido contrário sempre. E esse é o processo de transformação. E isso entendemos aqui no Salutes. O que aconteceu? Entendemos aqui no Salutes como um processo de alquimia, de transformação interna, e que é qualidade de vida, que é bem-estar, que é qualidade de vida, bem-estar e saúde, né? O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Muito bem, eu já estou aqui no Facebook, na minha página aqui, já tem algumas pessoas curtindo o nosso programa, obrigado pela participação. Maria Fregonese, Bernardo Rodrigues, outras 7 pessoas, a Dada Cirina, Maria Tereza Kern, Bernardo Rodrigues, como eu disse, a Maria Fregonese, a Dânia Rucilo, lá de Belém, do Pará, Juliana Martins, Ulisses Boechat Schist, Marilena Braz, Lia Damiano Lentulo. Sejam muito bem-vindos. O Silva Correia também.
Sejam muito bem-vindos, é um prazer contar com a presença de vocês aqui no programa de hoje. Eu quero agradecer, antes de mais nada, eu coloquei no Facebook exatamente uma questão que eu falei, um programa por mês eu pretendo falar do meu trabalho, da acupuntura, da associação com a biorressonância, com a medicina quântica, com o que há de mais moderno na medicina. E eu coloquei no Face quem queria, se tivessem dúvidas sobre acupuntura, e teve mais de 50 perguntas. Eu agradeço muito a participação de cada uma das pessoas que participaram dessa pequena enquete que eu coloquei no Facebook e vou apresentar uma pequena história da acupuntura, colocar alguns pontos de vista que são muito particulares, ponto de vista bem particular, que não necessariamente significa todos os pontos de vista. Tem colegas que pensam diferente, que eu tenho absolutamente respeito, assim como também eu quero ter respeito também pela minha opinião, que difere um pouco da grande maioria. Muitas pessoas falam da acupuntura, mas a ciência da acupuntura, o conhecimento da acupuntura, sobretudo pesquisas científicas. Tem duas áreas que eu vejo em relação à prática da acupuntura e que eu utilizo um pouco de cada uma delas. A parte científica de conhecimento, de raciocínio lógico, né, mental, meio científico, entre aspas, e uma outra parte que é mais intuitiva. Eu estou caminhando cada vez mais para a intuição. E eu vejo algumas experiências, sobretudo na Coreia, recentemente estão publicando alguns trabalhos comprovando a existência dos meridianos, por exemplo, com injeção de material nuclear no organismo, e estão conseguindo fotografar os meridianos. Falar, os meridianos existem. Ok, eu já sabia e não preciso de foto para saber que o meridiano existe. Obviamente que é importante ter essa comprovação científica, mas eu já sabia que esse meridiano existe e sei que a acupuntura existe antes da ciência comprovar. Aliás, esse é um calcanhar de Aquiles da prática da acupuntura. As pessoas sempre falam isso. A acupuntura agora é científica. A acupuntura agora é uma especialidade médica. Tá, pode ser especialidade médica, mas nós praticamos a acupuntura muito antes dela ser especialidade médica, quando, aliás, as entidades médicas falavam que a acupuntura era charlatanismo, né? Era magia, era sei lá o quê. Então, as entidades médicas sempre falaram mal e, de repente, de um dia para o outro, em 1995, virou especialidade médica. Ok, nós permitimos que os médicos façam acupuntura, desde que aprendam e façam direito, obviamente. Agora, ser exclusividade médica não é. As pessoas às vezes perguntam, mas só médico pode aplicar acupuntura? Não, não é verdade. A lei do ato médico, felizmente, não foi aprovada. E nós, não médicos, ensinamos muitos médicos a fazer acupuntura. Eu, inclusive, dei aula na Associação Brasileira de Acupuntura, escola que eu me formei e tenho muito orgulho de ter participado e estudado. Fui diretor da entidade, fui professor da entidade. E eu tenho muita honra de ter estudado na ABA, que é a escola que eu recomendo para as pessoas que me procuram e querem fazer acupuntura, querem estudar acupuntura, como uma das melhores escolas de acupuntura aqui no Brasil. Então estava dizendo exatamente que a acupuntura precede toda a ciência empírica, toda a ciência oficial, toda a ciência ocidental, que observa um fenômeno e vai traçando as suas leis de acordo com as suas repetições. Toda lei tem a sua exceção e etc e tal, mas o método empírico do entendimento do homem, do conhecimento do homem, como nós entendemos do ponto de vista ocidental, não pode ser aplicado à acupuntura. Aí a gente entra num outro ramo que a gente vai falar um dia, talvez aqui num outro programa, já que eu vou fazer um programa de vez em quando só meu, a gente pode falar das origens da acupuntura. Hoje nós vamos falar de uma maneira muito genérica e superficial, de modo que eu possa tentar responder algumas questões que os internautas fizeram pelo Facebook, pelo qual eu já disse e repito, eu agradeço. Vindo aqui então para o nosso computador, essa primeira tela aqui eu falo sobre a acupuntura e esta maravilhosa prática da medicina tradicional chinesa. Olha só o nosso Marcelo Melo fazendo as suas trambicagens aí entre o monitor ao vivo e o monitor do meu computador. Então vamos juntos aqui. Aqui eu me apresento, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista, como eu disse, formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA.
pós-graduado lato sensu em acupuntura pela Faculdade Dr. Leão Sampaio e Brau, especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo. Tem outros cursos de pós, inclusive, que eu estou fazendo agora, e a gente vai falar oportunamente. Muito bem, vamos falar um pouco da história. A origem desconhecida, isso que eu estava falando, a origem da acupuntura desconhecida, a gente pode até fazer um programa eu falando, vamos usar esta tela aqui, por favor, Marcelo. Eu falando, pretendo falar num outro programa sobre a origem, o que é essa origem desconhecida da acupuntura. Por hora vamos ter como origem desconhecida, que como eu disse não é empírica, e a gente vai provar por quê. O empirismo diz que é uma doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência. Ou seja, o conhecimento científico parte da experiência, da atividade. O empirismo é um substantivo masculino, como a gente vê aqui, do lado desse samurai aqui em cima. Limita-se ao que pode ser captado ao mundo externo, sentidos ou do mundo subjetivo, sendo descartadas verdades reveladas e transcendentes do misticismo ou a priorísticas e inatas do racionalismo. A arqueologia mostra que essa técnica da acupuntura já era praticada no continente asiático, mais especificamente na China, que é um grande continente, há mais de 5.000 anos de hoje. 5.000 anos, pessoal, é mais do que a vinda de Cristo 2 vezes, né? Então vocês podem imaginar há quanto tempo a acupuntura já era praticada. Ou seja, independente e muito diferente da ciência ocidental que começou em 1700, né? 1700 para 5.000 anos atrás, façam as contas. Aí eu faço umas perguntas aqui para comprovar que a origem da acupuntura não é empírica. 5.000 anos atrás, será que a gente consegue imaginar, o internauta consegue voltar a 5.000 anos atrás, voltar àquela época? Como é que se poderiam dar aquelas pesquisas que a gente conhece como hoje, como científicas naquele período? É possível isso? Será que foram picando pontos para avaliar o resultado de cada um dos pontos, para saber que tipo de resultado daria? E como se descobriram os rios energéticos, ou seja, os próprios meridianos? Foram testados ponto a ponto para ver se o meridiano ia para cá, ou mais para cima, ou mais para baixo, para a direita ou para a esquerda? São mais de 360 grandes pontos que nós utilizamos pelo corpo, são 12 meridianos principais. Será que lá há 5.000 anos atrás, quando se fazia acupuntura com lascas de pedra, espinhos de planta, pedaços de caule de árvore, será que estavam fazendo pesquisa científica como nós conhecemos? E as receitas de pontos para tratamento das patologias? Aí então é outro universo, né? Hoje se sabe que se pode tratar a enxaqueca, por exemplo, um distúrbio de glicemia, um distúrbio até de vírus, bactérias, infestações, etc., picando determinados pontos, fazendo uma receita de pontos, de acordo com algumas orientações científicas e médicas, mas que a gente sempre pode flutuar entre uma receita e outra. A gente vai sempre escolher os pontos de acupuntura segundo a história pregressa, segundo a anamnese que a gente faz com cada paciente. Por isso que eu disse que entre o conhecimento científico na prática clínica e o intuitivo, a gente tem que surfar entre um e outro, caminhando mais até para o intuitivo. Porque nós, os verdadeiros acupunturistas, não tratam patologias, nós não somos especialistas em doença. Quem faz isso é a medicina ocidental. Nós somos especialistas, ou tendemos, precisamos ser especialistas em seres humanos, em pessoas. Nós tratamos pessoas que estão momentaneamente com uma determinada patologia por conta de uma própria história. E essa patologia e essa doença é algo importante para que esta pessoa volte ao seu continente original, ao seu rio original, à sua fonte original. Então a patologia e a doença surge, a sintomatologia surge como uma correção de ritmo, como uma correção de vida, como uma correção de algo que você está fazendo errado na sua vida. Então a patologia ela deve ser olhada com carinho, com respeito. Por que está acontecendo isso?
Por quê? É a nossa pergunta. E não retirar sintoma. Óbvio que às vezes precisa retirar sintoma, óbvio que precisa alopatia, precisa os remédios alopáticos, os anti-inflamatórios, antibióticos, etc. Não somos contra a medicina ocidental, de forma nenhuma. Só que a nossa abordagem é um pouco diferente. E isso, além da prática do conhecimento prático, teórico, tem que ser intuitivo. Não raro, estabelecemos ali no consultório, durante uma prática clínica, pegamos o pulso, pegamos a anamnese, decidimos racionalmente por uma série de pontos. Ah, preciso fazer isto e isto. Óbvio, tá, bacana. Eu pego essa receita, o paciente deita na maca, a hora que a gente vai aplicar a agulha, silêncio, a gente muda os pontos. Mudam algumas receitas de pontos, alguns outros pontos são inseridos, outros são descartados. Aí você pega historicamente o que significa aquele cada ponto e pergunta para o paciente. Aqueles pontos precisavam ser feitos. Eu, dentre vários casos nessa linha, eu lembro que estava atendendo uma pessoa e aí eu fiz 2 pontos, o VB14, vesícula biliar 14, bem em cima da linha da pupila, bilateral. Eu coloquei 2 agulhas ali, nem sabia por quê. Aí fui pegar o livro do David Sussman, do médico argentino, que eu uso muito como prática clínica, abri ali, para que serve aquele ponto? Ah, é para os olhos, oftalmologia, etc., visão turva, problema do vítreo, retinoplastia, blá, 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 blá. Aí eu perguntei para a paciente, que eu não havia perguntado durante a anamnese, você tem algum problema de visão? E ela tinha feito transplante das 2 córneas e eu realmente não sabia. Então foram pontos que eu coloquei ali intuitivamente e que a paciente, na verdade, estava precisando. E os pontos fontes, né? O fígado no pé, vesícula biliar na lateral externa do joelho. Será que esses pontos foram pesquisados cientificamente há 5.000 anos atrás? O que a ciência tem para me comprovar que esses pontos foram pesquisados cientificamente lá atrás, há 5.000 anos atrás? Muito bem, aí estão os meridianos. Pode abrir o monitor, o meu monitor aqui, que eu vou passar rapidamente os meridianos. Eu queria que o internauta visse aqui, Marcelo. Pode abrir só o monitor aí que está na Twitter, por favor. Que aí fica de maior entendimento para o computador. Marcelo, coloca só o meu monitor no Twitter, por favor. Não, o outro monitor do meu computador. Eu quero mostrar os pontos de acupuntura nos vários meridianos. Olha, na cabeça, que é a parte mais yang no nosso corpo, é redonda, ligada ao céu, portanto, aí nós temos vários meridianos que percorrem a cabeça, inclusive da vesícula biliar. Nós temos 14 pontos homolateral da visita biliar na cabeça. Por isso que a gente trata a enxaqueca com ponto fonte VB34 no joelho com excelentes resultados. As pessoas olham para você e acham que você é mágico. Aqui está um braço, né, na área anterior do braço, com o meridiano do coração, do lado do cotovelo, próximo ao olécrano. O MC3 aqui também próximo ao cotovelo, é o mestre do coração, ou pericárdio, ou circulação e sexualidade. E acima o P5, pulmão, aqui ó, pulmão aqui, P5. O mestre do coração, pericárdio, CS3 e o coração aqui, C3. Esses meridianos percorrem toda a parte anterior do braço. Aqui tem a perna, né, com todos os seus meridianos aqui do estômago, do baço pâncreas aqui, do estômago, enfim, da parte frontal da perna. A parte anterior do nosso tronco, com vasoconcepção, né, passando pela linha do umbigo aqui, começando na área genital e subindo, né, o VC2, VC3, 4, né, subindo aqui até o VC22 acima do externo. E na parte das costas tem o VG, principalmente, tem os pontos de bexiga, em 2 grandes linhas do ponto de bexiga, tem vesícula biliar, tem triplo reaquecedor aqui em cima, intestino grosso, enfim, é uma maravilha de uma malha. Pode voltar aqui para mim, Marcelo, por favor?
Voltando para mim, Marcelo, tem uma malha na outra câmera. O Marcelo acho que está dormindo hoje, acho que ele tem muita festa esse fim de semana, ele está meio desantenado. Teve muita, uma malha de linhas, de traçados, de meridianos que percorrem o corpo todo, que entendemos, né? Nós como prático podemos entender que não é possível, do nosso ponto de vista da ciência ocidental, ter traçado todos os meridianos, todos os pontos de acupuntura ligados a órgãos. Não tem nenhuma ligação nem fisiológica, nem nervosa, nem de circulação arterial ou venosa, ou de nervos, não há linfas, não tem vasos, não tem nada fisicamente que possam comprovar a existência dos meridianos. Agora estão se comprovando do ponto de vista energético, como eu disse no início do programa, via alguns estudos, sobretudo da Coreia, que fazem injeção de material radioativo e conseguem fotografar. Bacana, mas como eu disse, a gente já acredita nos meridianos antes da sua comprovação científica. Dr. Renato Rício também acompanha o nosso programa, Isabel Brandão e outras 15 pessoas, a Sara Moreira. Em fim de férias, posso acompanhar ao vivo o programa. Isso mesmo, acompanhe, sempre é um prazer, Sara, encaminhe suas dúvidas por aqui. A Nara Alcântara, lá de João Pessoa, também participando do nosso programa. Seja muito bem-vinda, bem-vindos, né? Bem-vindas tanto a Nara quanto a Sara Moreira. Voltando aqui à nossa apresentação, podemos voltar aqui, Marcelo, por gentileza, do slide atual. Então, a dúvida é o seguinte, depois desses tantos meridianos, a gente fica com a dúvida, como é que foi feito, ou como é que foram feitos, né, o traçado dos meridianos, os estudos que comprovam que o meridiano do fígado começa no hálux, no dedão do pé, né, e chega até a região do fígado, como esses meridianos chegam nas grandes articulações, trocantérica, de ombro e braço, e costelas, e como é que esses meridianos entram para dentro do corpo, os meridianos distintos e etc. O que se fala da acupuntura é isso. É bom para enxaqueca, para dor de coluna, pressão alta, diabetes, tireoide, problemas para memória. Será que é só isso? E a gente sempre fala nas nossas palestras, nas nossas aulas, que muito além das agulhas, que é para tratar de patologia, a acupuntura é muito mais do que analgesia ou curar apenas moléstias, doenças. A acupuntura leva em conta 5 elementos principais da natureza. Do lado esquerdo aqui em cima, madeira. Madeira gerando em cima fogo. O fogo parando vira terra, vira cinza. Essa cinza contém dentro de si o próprio metal. Dentro da terra existe o metal. E o metal, se aquecido, vira água, que por sua vez vai alimentar a madeira, que vai alimentar o fogo, que vai alimentar a terra, que vai alimentar o metal, que vai ser derretido, vira água e vai alimentar a madeira. Esse pentagrama maravilhoso dos 5 elementos se refletem tanto em órgãos quanto em vísceras. Então, na madeira temos, do lado esquerdo aqui, o verdinho, aqui em cima, ó, wood. Nós temos aqui, eu estou mexendo aqui a minha setinha, mas provavelmente o internauta não deve ver. Mas a madeira aqui se reflete, a madeira no nosso organismo, no fígado. Fígado, órgão, víscera, vesícula biliar. Em cima temos o coração, o fire. Coração, intestino delgado. Agora a ciência está falando, os médicos falam, nossa, o segundo cérebro, o intestino, 90% das patologias começam no intestino. O intestino tem o mesmo desenho do cérebro. O intestino, um pedaço do intestino onde tem a apêndice foi retirado para se fazer o cérebro. Pega anatomicamente falando o intestino e o desenho que a gente vê nos nossos livros escolares é igual ao cérebro e etc, e etc. Falamos isso há 5.000 anos. Há 5.000 anos, o coração, que é a sede do espírito, a sede do Shen, aonde realmente nós trazemos a nossa consciência amorosa, né? Coração, o acoplado é o quê? O intestino delgado. Ou seja, o segundo cérebro faz parte de um estudo que a gente faz há mais de 5.000 anos. Coração e intestino delgado.
Tem outras duas funções que não têm órgãos específicos, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade, que é ligado ao fogo. Depois temos terra, né? Seguindo o fogo, temos terra. No organismo, do ponto de vista víscera, temos um meridiano que tem dois órgãos, o baço e o pâncreas, que são órgãos que se trabalham para se tratar, inclusive, a diabetes, estimulando o pâncreas. Enquanto a medicina faz insulina, porque o pâncreas está descansando, a gente está estimulando para que o pâncreas volte. Algumas críticas dos médicos falam o seguinte: pô, mas o carro ali, o Fusquinha tá sem gasolina, tá querendo subir uma ladeira, você está querendo empurrar, está quase o motor fundindo. Mas a gente faz isso. A gente dá informações, inclusive com a área quântica agora, a gente dá informações para que o rim funcione, o pâncreas funcione de um determinado tipo vibratório e estimulamos energeticamente por intermédio de acupuntura. Baço e pâncreas, dois órgãos na área Yin, e na área Yang, a terra se expressa no estômago, na área digestiva, terra, digestão, que é a área onde nós mais nos assentamos, né? Nós comemos alimentos da terra para poder assentar. Esse elemento da terra é estômago e baço pâncreas, tanto baço quanto pâncreas. Seguindo a terra, temos aqui o metal, pulmão e intestino grosso, né? Enquanto o intestino delgado ele é responsável pelo anabolismo, na captação das proteínas dos alimentos, o intestino grosso é pelo catabolismo, né? Eliminação de matérias tóxicas e que não servem para o nosso organismo. Então o intestino grosso acoplado com o metal, que nós respiramos a energia celestial, a energia yang, né? Do céu. Em seguida, água, né? Esse azulzinho, a água, que expressa-se na bexiga e no rim. E aí, fígado e vesícula, e aí começa o ciclo novamente. E tem essa expressão aqui maravilhosa, né? Que tem dois tipos de circulação, né? Quer dizer, tem o ciclo de geração, né? Aqui a madeira com a setinha verde indo para o fogo com a setinha vermelha indo para a terra com a setinha amarela vindo para o metal vindo com a seta branca para a água alimentando o fogo. Então esse ciclo a gente chama de ciclo de geração. Tem esse ciclo de geração de energia. Entretanto, tem outro ciclo que é chamado ciclo de repressão, né? A madeira reprime a terra reprime a água apaga o fogo derrete o metal, a exemplo do machado, corta a árvore, que novamente esgota a terra, porque tira da terra os seus alimentos, que engloba a água, que apaga o fogo e etc. Então, entre esses dois ciclos de energia, tem que estar absolutamente harmônicos e distúrbios entre tanto este ciclo de geração quanto a pentagrama de repressão. Se houver distúrbios na geração e na repressão, aí ocorre a patologia. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Nara Alcântara gostando do programa, a Ana Sara de férias, a Dânia, imagino que um dia desses todos se renderão à acupuntura, diz a Dânia Rucilo. Eu espero que sim, viu, Dânia? Porque essa é uma medicina ancestral que deve ser, eu imagino, uma das grandes técnicas de ponta da saúde e qualidade de vida para o futuro, junto com as técnicas de ponta para a saúde, viu, Dânia? Agradeço o seu gentil comentário. Os fatores que a medicina chinesa leva em relação à origem das patologias. O frio em excesso, né? Tudo em excesso. Porque esses elementos todos fazem parte da natureza. Se há um desequilíbrio, há excesso de um elemento, insuficiência de outro. A partir daí começam-se as patologias. Você pode enfrentar um excesso de frio. Se a tua energia né? Energia wei, que alguns chamam, energia de defesa, estiver bem, você pode ir para o Alasca nu e não vai ficar doente, né? Agora, se você às vezes está com um sistema imunológico baixo, qualquer golpinho de vento faz com que você possa ficar doente com alguma patologia. Então, a medicina leva em conta esses fatores externos, o frio, o calor, a umidade e integrantes da nutrição.
como é que você se alimenta. E os fatores internos, obviamente, ligados às emoções e os pensamentos. O que a quântica hoje fala, né? Existe uma série de improbabilidades, nós vivemos no mundo das escolhas e você cria a sua própria realidade com o que você pensa e com o que você sente, obviamente. A acupuntura é a medicina tradicional chinesa. Na verdade, a medicina tradicional chinesa trabalha com dietas e chás, que está aqui em cima, com as agulhas, que é a acupuntura, manipulação vertebral, que é a tuiná, exercícios respiratórios com ou sem movimentos, que é o qigong, e exercícios adaptados da arte marcial, que é o Tai Chi Chuan. Muito bem, aí a gente começa a trabalhar com uma definição de energia que também, até hoje, pela ciência oficial, pela medicina oficial, é difícil de ser entendida. O que é a energia? Nós temos 6 tipos de fisiologia e patologia ligadas à energia, segundo a medicina chinesa, segundo a acupuntura. O Jin, que é a essência, o Qi, que é o próprio sopro, por isso que eu falo Qi e não falo Qi, que a China, entre outras bobagens que fez várias, e continua fazendo, pôs por uma romanização do idioma chinês, e aí colocou o Qi, que é Qi, sopro, Xi, Qi, com Q, I. Então ficou Qi. Todo mundo fica Qi, não é Qi, é Qi, é diferente. O Jin, que é o fluido, o Ye, que é o humor, Xue, que é sangue, e Mai, os vasos. Jin Mai são os vasos. Algumas coisas básicas e rápidas sobre a história. Lá entre 1763 e 1123 a.C., na dinastia Shang, muitos instrumentos primitivos de acupuntura e carapaças de tartarugas e ossos com gravações sobre a patologia e a história da medicina chinesa foram encontrados pela arqueologia moderna. Em Shang, 1763, 1123, ainda antes de Cristo, essas tartarugas, carapaças e ossos com gravações e dando conta sobre a medicina chinesa antiga. O primeiro texto eu esqueci, saí correndo, acabei esquecendo, eu ia trazer esse livro, o Neikin, que é a nossa bíblia dos acupunturistas, o primeiro texto médico conhecido e ainda muito utilizado, ele é a base da medicina tradicional chinesa. É o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, o Neikin. E trata-se nesse livro de um diálogo entre o Imperador Amarelo, o Wan Ti, e o seu médico, o Qipo. Aí eu pus o Qi, né? É Qipo, está no livro. Sobre assuntos da medicina chinesa. É um livro poético, mas de muita profundidade da filosofia chinesa, em que se fala da poesia da medicina chinesa. Por isso que me desculpem os cientistas, para se praticar a acupuntura de verdade tem que ser um pouco poeta. Anotem essa frase. Para se praticar a acupuntura de verdade tem que ser um pouco poeta. Que eu me julgo um pouco poeta, sem dúvida. Aí está uma fotografia, um desenho, uma ilustração do Neikin e o livro, que é esse Canon da Medicina do Imperador Amarelo. Esse livro fala de técnicas de exame físico e teorias dos fundamentos da medicina chinesa, ciência de diagnóstico, tratamento por meio de agulhas e mochas, porque a acupuntura na verdade não existe. Tem uma das perguntas aqui, de onde surgiu o termo acupuntura. Eu comecei a estudar chinês, estudei a estudar taoísmo, fui iniciado no taoísmo com meus amigos chineses, e eu falava acupuntura, e eles já fechavam mais ainda aquele olhinho puxado, olhavam para mim e falavam, acupuntura, Só entendiam quando eu falava agulha, porque na verdade acupuntura é um termo latim, foi cunhado por jesuítas franceses, quando foram lá na China, lá em 1800, 1900. Então a acupuntura não existe no termo chinês, é agulha e fogo, agulha e fogo. As 9 agulhas, a localização e a indicação terapêutica dos pontos. Na dinastia Tang, entre 618 e 907 d.C., a acupuntura ganha um grande destaque, inclusive com o chamado Colégio Imperial de Medicina. Foi um dos apogeus da acupuntura. Essa aqui é muito legal. Antes de eu falar isso, a gente fala assim, temos que estudar acupuntura e tal. E isso me ficou na cabeça quando eu estudei acupuntura pela primeira vez, porque depois eu fiz reciclagem, fiz curso de pós-graduação. Existiu
o chamado Homem de Bronze, e aí está do lado esquerdo, de fato, a foto uma escultura praticamente, uma escultura oca, né, que foi por volta de 1206, uma estátua em tamanho natural de um homem, em bronze, oca, e em seu interior, réplicas das vísceras e órgãos, chamado Homem de Bronze. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, nesse Homem de Bronze, eles eram furados e tampados com uma cera. E ele era preenchido de água. E o estudante de acupuntura não via onde estava isso, porque estava coberto com uma cera, era uma coisa só. E ele precisava pegar a acupuntura, a agulha, e colocar exatamente no ponto para verter água, senão ele não era aprovado. Olha só, e aí está o Homem de Bronze do lado esquerdo. Como eu disse, a superfície, os pontos de acupuntura eram furados nos trajetos dos meridianos e coberto com cera, e o seu interior preenchido com água. O aluno deveria, conforme os mestres, introduzir uma agulha e deixar verter a água. Isso só ocorria, obviamente, se acertassem certamente o ponto. Olha só o declínio, um deles, né? Porque a acupuntura tem uma história maravilhosa. Voltando aqui para mim, Marcelo, por gentileza. Por quase 3 séculos, de 1644 a 1911, durante a dinastia Qin, houve declínio paulatino da acupuntura com a exclusão de seu ensino nas universidades. Foi excluído o ensino de acupuntura na China. E não foi a única vez, não. Antes de Mao Tse-tung, que também aconteceu a mesma coisa. A acupuntura proibida na China. Vocês podem ter ideia do que seja isso? Houve um crescimento e influência da medicina ocidental, principalmente no século XIX, principalmente quando surgiu os medicamentos alopáticos, tá muito eficiente em doenças agudas, principalmente nas doenças agudas. Em 1822, o imperador Tao Guan, por considerar que a acupuntura era apenas uma prática de caráter esotérico, proibiu o exercício da acupuntura na cidade proibida. Vai ser burro assim lá na China, vai ser panaca lá na China, que é onde é o seu bendito lugar. Por mais de um século, a acupuntura deixou de ser praticada oficialmente na China. Porém, os foras da lei, né, ótimo, ainda bem que existem fora da lei, ainda bem que existem os bandidos. A acupuntura continuou a ser utilizada e transmitida principalmente nas áreas rurais, densamente povoadas, onde pequeno número de médicos diplomados não era suficiente para atender às necessidades da grande população chinesa. Volta aqui para mim, Marcelo. Isso traduz um grande acontecimento, porque a verdadeira acupuntura que praticamos, essa do Ling Shu, do Neiking, do Imperador Amarelo, a gente aprende nas nossas escolas, e sobretudo no curso de pós-graduação em acupuntura, em letras clássicas chinesas, de que o verdadeiro conhecimento é passado que a gente chama de boca a ouvido. Não está escrito, não está na internet, não está no Google. De boca do mestre para o ouvido do discípulo, como se fosse um verdadeiro segredo. Obviamente que isso é uma linguagem cifrada, simbólica e que não é científica. Ela envolve conhecimento, prática, sensibilidade, sabedoria, que é diferente do conhecimento. Conhecimento pode ser acúmulo de informação apenas, não e só apenas acúmulo de conhecimento. Enquanto que a sabedoria é a colocação prática de atitudes, de ações, baseadas até no conhecimento e que pode ser modificada de acordo com a realidade. A vida não é uma equação matemática apenas. Ela engloba as equações matemáticas, mas a vida vai além dos cálculos e da matemática. Voltando então aqui para o nosso Twitter, por mais de um século, como eu disse, a acupuntura deixou de ser praticada oficialmente na China. Aí vamos lá para o Mao. Mao é Mao. Desde 1944, o líder Mao Tse-tung proclamava a diretriz de integração da MTC com a medicina ocidental, o que foi legal. Mao depois assumiu a acupuntura e pediu que fosse amplamente praticada para a grande população chinesa. E aí praticamente colocou a acupuntura no SUS chinês, no SUS.
Obviamente que vemos isso com bons olhos. Acontece que esta acupuntura do mestre não foi passada para esse grande quantidade de acupunturistas que foram atender a população carente. A partir daí é que se começou a se desenvolver a chamada acupuntura científica. Preparar pessoas não tão preparadas, nem tão sensibilizadas, nem tão sábias a fazer acupuntura. Faltou o raciocínio, faltou a intuição, faltou o taoísmo para se fazer a acupuntura e aí se criou receitas para tratar determinadas patologias. Tem o seu mérito sim, só que se desenvolveu uma acupuntura protocolar, uma acupuntura alopática, uma acupuntura ocidental. Após a proclamação da República Popular da China, em 1950, o Mao insistia no trabalho conjunto dos profissionais da MTC e os da medicina ocidental, que, como eu disse, começou a ocidentalizar. E aí os médicos cirurgiões constataram que a acupuntura provocava efeito analgésico no procedimento cirúrgico, como no pós-cirúrgico. Aqui no Brasil a gente sempre insiste isso. São maravilhosos os efeitos pré e pós-operatórios com a acupuntura. Se reduz a quantidade de anestésicos durante o ato cirúrgico, a recuperação, por conta disso, a recuperação do paciente é muito melhor e muito mais rápida. A cicatrização ocorre de uma maneira muito mais adequada. Deve-se fazer acupuntura antes e depois de qualquer ato cirúrgico. Nós iríamos ganhar muito com isso, reduzir quantidade de anestésicos, quantidade de anti-inflamatórios e de antibióticos e recuperação mais rápida de todos os pacientes que sofrem processos cirúrgicos. Lá na China, inclusive, começou muito uma anestesia por acupuntura. Eu tenho um livro em casa, é um xerocado do Dr. Evaldo, e que a capa estão se fazendo uma cirurgia cardíaca num menino, 16, 17 anos, e eles rachando o externo, porque se ras, né, passam uma serra mesmo para poder abrir o externo, para poder se chegar no coração, e o paciente acordado, com os olhos abertos, com eletroacupuntura. Hoje, isso é muito pouco prático, tanto no Brasil quanto na própria China, pelos efeitos primeiros mais demorados, é um pouco mais trabalhoso, né? Mas é possível sim fazer cirurgias a céu aberto com anestesia por acupuntura. E tem essa bela frase, que é uma estupidez do Mao Tse Tung. É de muita importância eliminarmos os conceitos antigos e inúteis e apresentarmos uma inovação na medicina tradicional chinesa. Essa foi mais uma bobagem do Mao Tse Tung. Entre outras várias, ele falou essa asnice, essa imbecilidade digna de um líder comunista daquele continente. E aí fica aquela pergunta, né? Será que é isso mesmo? Será que o mal virou bem? Bom, por conta disso agora, deixa eu ver aqui. Escutando e aprendendo nos salutes, diz o Luiz Chieli. Renato Rício, doutor Renato Rício. Adorei ver a extrema didática do meu querido irmão João Carlos Baldan. Parabéns pela preleção. Muito obrigado, doutor Renato. Vinda de você, meu amigo, profissional gabaritado, já foi entrevistado no nosso programa, está enfrentando aí críticas dos colegas aí em relação à vitamina D e à dieta cetogênica, pelo qual já o convidei para fazer um programa em breve. Muito obrigado aí pela sua participação, doutor Renato. É sempre um prazer receber qualquer tipo de comentário seu. Positivo ou negativo, viu, doutor? Fique à vontade. Jaqueline Ferreira entrou agora, seja bem-vinda. Sara Moreira, a acupuntura é realmente uma forma de cuidar integralmente do ser, bem além das simples manifestações sintomáticas do corpo. Ela nos aproxima do nosso eu verdadeiro. É isso mesmo, Sara. A acupuntura, de verdade, ela faz com que você seja você mesmo. A acupuntura te leva de volta à sua própria natureza. E voltando à sua própria natureza, você tem na sua extrema natureza, na sua amplidão de existência, a saúde em si. Quando você se afasta desses objetivos principais vindos do céu e vindos da terra, tua inspiração espiritual, da sua realização material, quando esta equação começa a se dissociar, aí você começa a ficar doente. E é isso que a gente procura com a acupuntura, associar e alinhar
para que você possa se realizar enquanto pessoa. Realização enquanto pessoa, isto é saúde, isso é qualidade de vida. Porque você pode ser uma planta e achar que tem qualidade de vida porque você vive, não é isso. Nós temos o sistema neurovegetativo. Aliás, nós temos todos os nossos reinos anteriores dentro de nós. O mineral nos ossos, o neurovegetativo, que é o vegetal, o animal, que são nossas emoções, e temos algo mais, que é a mente. Nós somos indivíduos. Ó, o McPhee entrou aqui, sai para lá, McPhee. Voltemos então agora às questões colocadas pelos nossos teleinternautas. Nossa, acabou o programa? É isso, Marcelo? Quanto tempo temos? 10 minutos. Eu comecei agora a começar a fazer as perguntas, tentar responder as perguntas. Meu Deus do céu. Isso é uma boa notícia, de uma certa maneira, porque eu pretendo dar continuidade a responder às pessoas que sempre questionam a gente sobre acupuntura. Na medida do meu conhecimento, do meu pequeno e parco conhecimento sobre medicina e acupuntura, eu vou tentar respondendo as questões dos internautas com muito prazer. O Josivaldo Alves fala assim: adoro o assunto, mas como curioso. Eu também. Gostaria de saber se trabalha com fatores psicológicos, medo e depressão. Olha, Josivaldo, eu fiz pós em psicopatologia, pelo fato de não ser médico, eu fiz uma pós-graduação em psicopatologia. Minha monografia foi acupuntura e depressão. O capítulo que eu mais adoro da acupuntura e da medicina tradicional chinesa diz respeito às entidades viscerais. Cada víscera é responsável por uma emoção, por um sentimento. A raiva se localiza no fígado, a alegria no coração, e excesso de alegria pode matar, né? Às vezes o time do cara ganhou lá o campeonato, depois de 30 anos o cara morre no estádio. Para quem gosta desse tipo de alegria, obviamente, para mim não quer dizer nada. Mas enfim, excesso de alegria pode matar. A tristeza no pulmão, os poetas parnasianos são a prova disso, eles faziam odes, né? A tristeza, o amor que deixou, aquelas coisas todas, e morriam todos tuberculosos, né? É só consultar a história e lembrar disso. Os rins estão ligados ao medo, você faz apalpa o pulso e percebe que a pessoa tem um rim insuficiente, a pessoa tem medo. E você pergunta, você tem medo do quê? Não, não tenho medo. Ah, não. Então começa a investigar, fazer uma anamnese mais aprofundada, você vai ver que ali falta iniciativa. A pessoa não tem despojamento, não é atirada, tem medo sim. Então a acupuntura é muito indicada para as questões emocionais. Aliás, os chineses nunca separaram a emoção do corpo físico. A medicina chamada psicossomática começou a ganhar força aqui no Brasil por volta de 1972, por aí. E hoje tem a Associação da Medicina Psicossomática, que é muito bacana, tem coisas maravilhosas. Mas os chineses nunca separaram a mente da emoção. Eu consigo modificar e modular uma emoção e um sentimento por intermédio do alimento, o Dr. Renato vai adorar esse assunto, obviamente. Um determinado sabor, eu estimulo um determinado tipo de emoção, e uma emoção ocasionada pela vivência exterior, eu também vou estimular ou sedar um determinado órgão e víscera. Então, a acupuntura é a única técnica que eu conheço em que consegue avaliar o ser humano do ponto de vista emocional e mental e de acordo com a sua vivência orgânica, fisiológica e inclusive nutricional. Eu sou absolutamente apaixonado pelo assunto, mas eu não conheço outra técnica que chega nesse tamanha profundidade. Voltando aqui à tela, o Josivaldo Alves também, amigo, a parte da libido sexual também pode ser tratada com acupuntura? Pode sim, Josivaldo. Hoje se tem outros medicamentos, tem a reposição hormonal, que foi tema de 2 programas da semana passada, inclusive com o Dr. Naif, foi um sucesso, está aí na internet, no YouTube, sobre a reposição hormonal, o que é hormônio, o que é hormonoide, se causa câncer, se não causa, o programa está disponível. Agora, a acupuntura sim pode ajudar a aumentar a libido, sim. Sempre lembrando que a energia ancestral fica nos rins e todo o abuso, seja ele qual for, emocional, alimentar, nutricional, de pensamento obsessivo, de emoções e mesmo da área sexual, você lesa a energia ancestral. E lesando a energia ancestral significa que você irá dar uma morridinha mais cedo, né? Vai dar uma morridinha de leve mais cedo. Então nós temos que preservar a energia sexual. Podemos voltar aqui à tela, por favor, Marcelo Melo, o homem do Twitter.
A Isete Richelli queria saber duas coisas. Se a frequência semanal mantém um equilíbrio psicofísico e se conflita com a homeopatia unicista com a qual ela se trata. Bom, a frequência semanal a gente sempre recomenda para o início do tratamento. Raramente 2 sessões por semana, só em casos mais críticos e graves. Quando a pessoa quer tratar de qualquer patologia e que não seja tão grave, a gente mantém uma frequência semanal, sempre é melhor. Mesmo porque o corpo, os meridianos, retém o comando dado, a informação dada pela agulha, e isso fica como se fosse uma memória corporal. Então, quando você ativa determinados pontos, os meridianos, opa, isso aqui é para ir para tal lugar, para tal energia que vai fazer isso, vai fazer aquilo. O paciente que faz acupuntura semanalmente é o maior privilegiado por conta disso. Conflita com a homeopatia unicista? Não, não conflita com nada. A acupuntura pode ser feita com alopatia, com fitoterapia, com a medicina chinesa, com qualquer tipo de alimentação, com alimentações nutricionais, com a medicina quântica, com benzimento, com pai de santo. Você pode fazer acupuntura com qualquer coisa, jamais entra em conflito. Neus RB, curei minha ansiedade com acupuntura, amo! Olha aí, tá vendo? Isso já responde, inclusive, a questão do Josivaldo, se poderia trabalhar com fatores psicológicos. A prova disso está aqui a Neuza falando que curou a ansiedade com a acupuntura. Isso é muito interessante. A ansiedade é viver no futuro, né? Viver, não viver no presente, mas viver no futuro. A gente, sobretudo, trabalha com baço pâncreas, que é um órgão ligado ao pensamento, né? Nas entidades viscerais. O pensamento está ligado ao meridiano do baço pâncreas. A gente cede o baço pâncreas para ceder a ansiedade. A Érica Genari pergunta sobre rinite e sinusite. Excelentes resultados em ambas patologias, ambas infecções. Não só aumentando o sistema imunológico, que também é baço pâncreas, mas também trabalhando localmente para que ceda às infecções, tá? Inclusive em pontos próximos ao nariz, inclusive. São pontos doloridos, mas os pacientes relatam que praticamente o nariz é como se abrisse o nariz. Nossa, agora eu consigo respirar. Não é incomum esse tipo de comentário. A Luciana Arneiro Ferreira gostaria de saber se quem fez esvaziamento axilar e mastectomia pode fazer acupuntura. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Para recuperação, obviamente que logo depois da cirurgia não se deve atuar localmente, mas a acupuntura pelos traçados dos meridianos pode trabalhar à distância ou unilateral, no lado oposto ao que se fez a intervenção cirúrgica. O traçado do meridiano também é uma coisa fabulosa, e eu lembro aqui o Dr. Renato e os outros médicos que nos assistem, que às vezes o paciente relata uma dor, estou com uma dor aqui, então você vê qual o meridiano que passe por ali. Ligado ao intestino grosso. Como é que está a sua digestão, como é que está o funcionamento intestinal? Estou com o intestino preso. Você pode trabalhar à distância, não precisa nem colocar no local da algia. Colocando a agulha no lugar da algia, em cima do local, dá um alívio imediato, mas você pode trabalhar à distância dos meridianos. E o traçado do meridiano, de acordo com uma dor, vai te ajudar sobretudo no diagnóstico. Observe qual meridiano, qual órgão que está afetado e procure fazer uma anamnese e pode trabalhar inclusive à distância. Isilda Leite, gostaria de saber se a acupuntura auxilia na artrite reumatoide, nas sequelas e na prevenção destas. Gratidão sempre. Obrigado, Isilda Leite, pela sua questão. Bom, a artrite reumatoide ajuda a tirar dor, ajuda. A artrite reumatoide entra entre as doenças autoimunes do reumatismo. Sabe-se, eu já falei com reumatologistas, existem 300, 400 tipos de reumatismo. Por isso que às vezes a gente pergunta, como é que você faz um tratamento genérico se existem 300 tipos de patologia? Geralmente a artrite reumatoide está ligada ao meridiano do rim. A gente tem que trabalhar também com o sistema imunológico, modificar a alimentação desta pessoa. Envolve um pouco mais de uma reforma de costumes. Temos que ter sempre em mente que toda doença aguda ou crônica, sobretudo as crônicas, elas têm origem no modus vivendi que gerou uma patologia. O fiscal da prefeitura já veio aqui e pediu para encerrar em 5 minutos. Já passamos 4, ele tem razão.
Nós vamos aqui mais 3 minutinhos, provavelmente não vai dar tempo de responder todas as questões, o que eu acho fantástico. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no Facebook. Olá, doutor, estou assistindo o seu programa, consegui 5 minutos para aprender mais sobre acupuntura, ótimo programa, grato. Francisco Cruz. Nilta Pinheiro. Olá, boa tarde, Baldan, alegre por ouvi-lo após longo tempo de impedimentos. Pergunta, quando se está limpando o organismo com água, limão, sal e etc., é comum rinites recorrentes, apesar delas serem benéficas? A acupuntura detecta quando isto é decorrente destas limpezas? Isto ocorreu comigo e já passou. Grande abraço e felicidade sempre. Obrigado, Nilton Pinheiro, igualmente. Grande abraço também. Obrigado pela sua participação, audiência e questão. Eu peço para quem fez perguntas, posso responder depois e quem dá um pouco de preferência para quem está ao vivo aqui perguntando. Nilton, é comum sim, principalmente nas dietoterapias, quando você começa a fazer detox, tanto de metais, de vírus e bactérias, algum recrudescimento, alguma piora momentânea de algum efeito, de alguma patologia. Isso é visto até com bons olhos, é como uma febre, né? A pessoa está com febre, está com febre, bacana. A febre significa que o teu sistema imunológico está reagindo. Óbvio que a gente não vai deixar uma criança, um bebê entrar em convulsão com 39, 40 de temperatura, obviamente que não, né? Vamos tentar dar banho e, em último caso, dar um antitérmico, obviamente. Não estamos, só faz isso, né? Só faz aquilo, nada de muito radical. Mas, de qualquer maneira, a febre é um processo que a gente vê como com bons olhos. O sistema orgânico, o sistema imunológico está se defendendo, está se preparando. É possível, sim, que as rinites, sobretudo alérgicas, né? Se está se desenvolvendo um determinado tipo de alergia, o sistema imunológico está querendo mostrar que alguma coisa errada você está fazendo. Sobretudo, se você fez uma limpeza orgânica do teu organismo, com limão, sal e etc., pode ser que você esteja corrigindo uma desbiose, né? Lembrando, intestino grosso, pulmão, rinite, sinusite, ligado à respiração, pulmão ligado ao intestino, né? Então você provavelmente estava com uma desbiose que está corrigindo, que está se manifestando durante uma alergia. É preciso olhar com calma, avaliar até que ponto vai essa tua resistência em relação a essa alergia, que deve momentaneamente passar. Se isso se cronificar, tem que ir por outras abordagens. Por isso que eu volto a dizer que a acupuntura é mágica, entre aspas, porque trata o indivíduo e não só a patologia. E esse raciocínio vai depender da experiência clínica do profissional que está te atendendo e avaliar até quando vai a sua resistência. Em alguns momentos é preciso, deve-se parar um pouco com o processo da detox para o organismo voltar um pouco a se fortalecer e novamente num outro período retomar com uma profundidade maior da desintoxicação. Obviamente que outros colegas médicos, nutricionistas que podem estar acompanhando esse processo sempre são muito bem-vindos. Podemos voltar aqui na nossa tela novamente, Marcelo, por gentileza? A Vera Freire pergunta se gostaria de saber se auxilia na diabetes, pois já ouvi respostas divergentes. Gratidão e parabéns pelos seus conteúdos que você leva sempre. Muito obrigado, Vera Freire. Eu vou aproveitar a pergunta da Dânia Rossilo, aproveitando a questão da diabetes. Gostaria de saber se a acupuntura poderia auxiliar no tratamento do diabetes tipo 1 em crianças. Ela poderia auxiliar no combate ou apenas minimizar os sintomas, como suor excessivo, fadiga, cefaleias, etc. Parabéns pelo programa maravilhoso. Muito obrigado, Dânia Rossilo. Muito grato pelo seu gentil comentário. Bom, podemos voltar aqui, Marcelo, que essa questão é bem delicada, por favor. A questão da diabetes, ela normalmente está ligada à resistência insulínica, que pode ser desenvolvida com o tempo, e aí a diabetes tipo 2, e a tipo 1 é quando a pessoa já nasce com uma certa insuficiência do pâncreas na produção da insulina. Não dá para genericamente falar, olha, você faz, porque senão a gente vai cair na acupuntura alopática, coisa que eu não quero, não é a minha praia, não é a minha especialidade, nem tampouco me interessa esse tipo de trabalho. Mas, de qualquer maneira, depende muito de paciente para paciente. Como fazemos nos casos de pré-diabetes ou de diabetes? A gente vai no sentido contrário. Eu já atendi pessoas, senhoras de idade, com depressão,
mãe de colegas acupunturistas. Comecei a tratar a depressão, não mexi com diabetes. Ela teve 3 crises de hipoglicemia. Ela estava de 400, baixou para 90, assim, em uma aplicação. Tanto é que eu parei, porque, primeiro, era uma pessoa pouco informada, não fazia as medições de glicemia, de açúcar no sangue com frequência, e eu me assustei, né? Porque ela poderia ter uma crise séria de hipoglicemia e vir até a óbito. Aí eu parei e falei, olha, não trato mais sua mãe por conta disso, porque ela veio e falou, ah, você faz ponto, mas não faz ponto da diabetes. Isso não existe. Ponto da diabetes. Isso não existe. O fato de você reequilibrar as funções orgânicas, de equilibrar aquele pentagrama que a gente mostrou há pouco, dos 5 elementos, os 5 órgãos e as 5 vísceras, o fato de você reequilibrar esse pentagrama, só isso faz com que o teu organismo volte a funcionar normalmente. Apenas isso você pode fazer com que a diabetes recrudesça, ou melhor dizendo, ela fique menos intensa. Há pontos específicos, de acordo com as estações, para você estimular o meridiano do baço pâncreas. O diagnóstico pelo pulso, quando a gente levanta 12 funções do indivíduo naquele momento, ajuda muito. E a depender do estado fisiológico, orgânico e emocional deste paciente, a gente pode usar e ser muito feliz no tratamento da diabetes, sim. Ah, cura a diabetes? Depende de cada caso. Nós tratamos, como eu disse, indivíduos. Se o indivíduo mudar o seu padrão vibratório, se ele tomar as medicações alopáticas, quânticas, homeopáticas, fizer uma reforma alimentar, evitar determinados tipos de alimentos, fazer acupuntura com frequência, no mínimo uma grande melhora na qualidade de vida, no bem-estar, no controle da glicemia e, quiçá, também curar a própria diabetes. Vai depender de uma série de fatores. Eu não posso falar de uma maneira geral, ah não, faça acupuntura que vai curar, vai resolver. Eu não posso ser inconsequente dessa maneira. Mas eu recomendo sim um tratamento principalmente homeopático, um tratamento por acupuntura e tratamento quântico. Né? A Quantum Bio tem uma série de produtos ligados a órgãos, inclusive a baço pâncreas, inclusive para artrite reumatoide, a músculos e tendões, inclusive para fígado, né? A depender do nosso levantamento de diagnóstico dos órgãos e funções, a gente consegue sim melhorar o funcionamento de determinados órgãos. No caso da diabetes, principalmente o meridiano do baço e do pâncreas. Eu recomendo profundamente que se faça isso. Fiquei muito feliz de ver você agora estar dando um enfoque maior sobre o seu trabalho e conhecimento. Sucesso, amigo Renato Ritchie. Obrigado, Renato. Eu decidi agora, a partir de um certo período, eu vou dar pelo menos um programa por mês. A cada 40 dias eu vou falar um pouco do meu trabalho, da junção que eu faço aqui em relação à acupuntura e em relação à medicina quântica e etc. Tá bom, meu caro? É um prazer. Agora acabou mesmo. Eu vou colocar só o último slide aqui, Marcelo, por favor, só com meus dados aqui de contato. Quem quiser falar comigo, estão... Obrigado, Dr. Ritchie. Aqui, ó, acupunturista, meu endereço, professor Rubi Almeida, no Sumaré, na estação Sumaré do metrô, telefone 3081-5973, 3081-5973, e na Casimiro da Rocha, Santa Cruz, 5594-7736, 5594-7736, meu site www.jcbaldan.com.br e pode escrever para clinica@jcbaldan.com.br ou para o jcbaldan@gmail.com. O que eu posso falar para os meus amigos internautas, obrigado pelos esclarecimentos, Anilta, Sara. As questões que não foram respondidas estão aqui nesse PowerPoint, eu farei um outro programa e eu prometo dar o meu modo de entender, o meu modo de ver as questões que foram colocadas por vocês internautas. Eu agradeço muito a participação, o envio das perguntas, desejo uma excelente semana a todos e até a próxima segunda, 14 horas, estaremos aqui ao vivo novamente para mais um Salutos. Muito obrigado, boa semana, vamos juntos.